da paz. Sempre acontece alguma coisinha. E a gente sempre procurando o quê? Evitar. A nossa igreja depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se quiser fechar, pode fechar. Pode fechar. A gente se reúne uma casa do outro na rua. Pode fechar. Não é igreja caça-níquel, não. Ninguém depende. A gente depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Isso não quer dizer que você não possa ter um amigo político, que a igreja não possa ter uma ajuda política no que diz respeito a essas coisas. Ou um advogado. É século 21. Mas o coração do homem de Deus, da mulher de Deus, não pode depender destes apoios. Podemos ter, o Espírito Santo pode mobilizar pessoas para ajudar. Mas desde que a igreja no quarto século teve apoio político, a igreja foi deixando de depender 100% do Espírito Santo e foi dependendo dos políticos. Começando por Constantino, que começou a beneficiar-se da igreja e beneficiar a igreja. E ser cristão foi passando a virar moda, como hoje. Hoje, antigamente, ser evangélico, tinha gente que tinha até vergonha. O pastor Lourenço deve lembrar dessa época. Tinha pessoas que tinham vergonha de ser que era evangélico, que levavam o nome chamavam de bode. Não é? O senhor é dessa época, pastor Lourenço? Rapaz, isso aí realmente é notório, realmente, já tem bastante tempo. E agora mesmo na rua paralela que eu moro, realmente tem um senhor que a gente se conhece desde a juventude, e que realmente ele já tem umas 4 filhas que são evangélicos, em determinado ministério. Então acontece que ele levantou a mão desse ministério e não quer que ninguém saiba que ele será crente, que ele é crente. Tem vergonha, não é? Não sei, entende? E não é uma pessoa tão leiga, não. É uma pessoa de boa índole. Mas hoje em dia tem muita gente. Isso não quer dizer que quem é ator, atriz, ou artista, ou cantor, que vai para o meio evangélico para fazer dinheiro. Mas existe, principalmente nessa época de política, o que vai ter de político, sabe? Que vai deixar lá, sabe? Vai deixar o cigarrão dentro do carro, guardado, se ninguém vê. Vai entrar dentro de uma igreja até dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, irmão. E isso acontece todos os anos. Agora, por que a igreja do século 21 não tem um poder espiritual? Sabe? Por que em poucos lugares, em poucos ministérios, na vida de poucos pregadores, você vê o levanta e anda, em nome de Jesus? Por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará no coração de quase todos. Coração de quase todos. E é aí onde vai ser a brecha ou a porta de entrada do anticristo, que vai receber o poder da autoridade de uma besta, chamada besta, que é mestre da terra, e a besta, que é mestre do mar. Um poder religioso. Você já viu como as igrejas estão envolvidas em apoiar políticos e promover políticos? Então, esse poder religioso é a entrada da besta, do homem da iniquidade, aliás, do homem da iniquidade, do anticristo no mundo. E o poder político, duas bestas, poder religioso, a palavra besta é poder religioso e político. E quando houver um desequilíbrio financeiro que vai afetar o mundo inteiro, que acredita
acredita-se que pode ser a última e grande e terrível crise financeira a nível global, da qual nunca houve, nem jamais haverá. Esse anticristo, ele então é introduzido, trazendo então grandes soluções. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, posso começar a pregação? Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Que sinal será da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início, o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Isso já aconteceu com os discípulos. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais com o povo de Deus, principalmente com os judeus. Versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Sabe? O que tem hoje em dia de falso profeta, trazendo aí falsas profecias que o mundo vai acabar, tal dia, tal hora. O que tem de falso profeta, trazendo aí, sabe, profecias, sem contar os profetas, trazendo profetadas da vida pessoal da pessoa, sabe? Falando coisas da sua vida pessoal, que vai acontecer com você no seu futuro. Porque existem profetas autênticos, existe profecia, vamos falar sobre isso no decorrer das reuniões sobre os dons do Espírito. Mas existem falsos profetas falando que o mundo vai acabar tal dia, tal hora, e falsos cristos. Temos até um aí do Paraná, não é isso? Meu pai. Não tem aí no Paraná? Um tal de Henry. Então, olha só. Surgirão e enganarão a muitos. O pior de tudo é isso. Até pessoas. Quantas são as pessoas dentro das igrejas enganadas com falsas profecias? Sabe? Falsa profecia também, ou falso profeta, não é só aquele que se levanta dentro da igreja e traz uma profecia falsa, não. É alguém, sabe, que você tem um sonho, acontece alguma coisa, alguém traz um diagnóstico errado daquele sonho, daquela visão. Quantas são as pessoas? E diz assim, ó: e este evangelho do reino. Aliás, eu já pulei muito aqui, né? Versículo: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês viram um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda.